Iniciando então a segunda unidade do curso, nós vamos falar agora sobre a definição de probabilidade. Então a gente vai tentar expor o conceito de probabilidade. Vamos precisar relembrar alguns fatos básicos da teoria de conjuntos. Então a gente vai poder definir formalmente probabilidade e vamos comentar também sobre o problema da atribuição dos valores de probabilidade. Então essa palavra tem origem em algumas palavras latinas. Probabilitas seria a qualidade do que se pode comprovar. Probalis é o que pode passar por um teste, né, o provável. Probare seria provar, o verbo provar, testar, examinar. Então, observe esses verbos, né, que estão associados a essa palavra, né? Comprovar, testar, examinar. Então, o que é um teste, né, um exame? Esses verbos eles se referem à passagem de um conhecimento incerto para um conhecimento mais preciso. Então, por exemplo, eu não sei o quanto a, tu, a turma domina um determinado conteúdo. Então, esse seria um conhecimento incerto que eu tenho. Aí eu aplico um teste, né, para a turma e com o resultado eu vou saber melhor o grau de conhecimento da turma. Então, eu vou passar por um conhecimento mais preciso. Na realidade, todo conhecimento, né, toda informação corresponde a um grau de precisão. Tem conhecimentos mais precisos e conhecimentos menos precisos. Então, o método probabilístico ele é utilizado para se obter um conhecimento de maior precisão. Na realidade, todos nós já empregamos esse método no nosso cotidiano. Em todos os momentos a gente tem que tomar decisões sem conhecer completamente a situação. Então a gente tem que pesar. Então o que a gente faz, às vezes até mesmo inconscientemente? A gente pesa as possibilidades e as perdas e ganhos associados a cada uma. Então a incerteza faz parte da experiência humana, né, do nosso dia a dia. E tem diversas fontes para incerteza. Tem uma incerteza natural em relação ao futuro, né? Também tem uma incerteza em relação à precisão das medições. Então, apesar de intuitivamente isso já fazer parte, né, da nossa vida, né, houve um período histórico em que começou um grande esforço para formalizar esse método, né? Foi a partir do século XVII, né? Então a gente vai ver a parte inicial dessa teoria. Isso vai possibilitar a gente tratar de uma maneira uniforme, né, com o mesmo método, diferentes fenômenos que envolvem incerteza. Então vamos começar aqui com um exemplo bem simples. Então suponha que a gente vai lançar um dado de 6 faces. E a gente vai lançar esse dado 2 vezes. Então como a gente poderia empregar o método, né, para saber, por exemplo, a probabilidade de obter dois resultados iguais? Ou seja, sair um no primeiro, um no segundo, ou sair dois no primeiro, dois no segundo. Então a gente vai ver aqui três passos, né?
Todo problema, na realidade, a gente tem esses 3 passos embutidos na resolução. Só que apesar da gente ver inicialmente aqui, né, por uma facilidade didática, né, eles, eles separados, né, etapa por etapa, muitas vezes, né, mais adiante, quando a gente tiver mais treinado, né, nesses problemas, a gente vai, na realidade, unir, né, essas etapas e fazer de uma forma mais direta. Mas aqui para ter um entendimento inicial, vale a pena a gente dividir passo a passo. Então, qual que é o primeiro passo do método, né? O primeiro passo é listar, ou se não for possível, contar todas as possibilidades. Então, nesse problema aqui do lançamento duplo, né, de um dado, quais que são as possibilidades? Então, cada lançamento, né, cada lançamento duplo vai ser um par ordenado. O primeiro número representando o resultado do primeiro lançamento e o segundo número representando o resultado do segundo. Para o primeiro número, né, pode sair qualquer número de 1 a 6. E para o segundo número do par também pode sair qualquer número de 1 a 6. Então a gente teria um total aqui de 36 possibilidades. Listei aqui cada uma delas. Então, por exemplo, aqui o par 4, 3 significa que o primeiro lançamento deu 4 e o segundo deu 3. Então, tem aqui todas as possibilidades. Esse é o primeiro passo. Então, o segundo passo, né, a gente vai atribuir os valores de probabilidade, ou seja, para cada possibilidade dessa aqui, a gente vai atribuir um valor de probabilidade. Então não tem um único modo de fazer essa atribuição, né? A gente vai exigir apenas que esses valores, né, de probabilidade sejam valores, na realidade, aqui não negativos, né? Tem que ser maiores ou iguais a zero. E a soma de todos eles tem que dar 1 no final. O jeito mais simples de fazer isso, né, nesse caso, é atribuir o mesmo valor para todas as possibilidades. Nesse caso aqui, como a gente tem 36, né, para eu atribuir o mesmo valor a todos e a soma continua e a soma deles ser 1, eu teria que atribuir para cada um o valor 1 sobre 36. Então eu vou fazer isso. Para cada um desses pares aqui eu vou atribuir o valor 1 sobre 36. Que seria, né, a probabilidade de eu obter cada um desses resultados. Então eu estou atribuindo probabilidade de maneira que a probabilidade de sair o par 1 é 1 sobre 36, a possibilidade de sair o par 1, 2 é 1 sobre 36 e assim por diante. Então esse é o segundo passo. Primeiro a gente listou as possibilidades, no segundo passo a gente atribuiu as probabilidades. E o terceiro passo, a gente vai separar, né, o conjunto que interessa para a gente. Nesse caso, a gente queria saber a probabilidade de obter 2 resultados iguais. Então, a gente vai voltar aqui nas possibilidades listadas e vamos separar todas que representam esse conjunto aqui, de 2 resultados iguais. Nesse caso, vão ser os pares 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. E para calcular a probabilidade final, né, a gente vai somar as probabilidades de cada um desses daqui. Então a probabilidade de obter 2 resultados iguais vai ser 1 sobre 36, né? Probabilidade de sair o par 1,
mais 1 sobre 36, possibilidade de sair o par 22, né? Até a probabilidade de sair o par 66, que vai dar 6 vezes 1 sobre 36, que é 1/6. Então, alguns nomes, né, que a gente vai ter que conhecer. O primeiro é fenômeno aleatório. Fenômeno aleatório são situações em que o resultado não pode ser previsto com certeza absoluta. O experimento aleatório, né, é o tipo de experimento que, quando repetido, em condições similares, produz resultados diferentes. Então, por exemplo, um exemplo de fenômeno aleatório, né, seria a condição climática do dia, né? A gente não sabe com certeza se vai chover ou não. Um exemplo aqui de experimento aleatório, né? Por exemplo, seria o lançamento de uma moeda, né? Eu posso tentar lançar a mesma moeda, né? 2 vezes seguidas, né? Tentando ali lançar da mesma maneira, com a mesma força, que ainda assim a gente obtém resultados diferentes. O espaço amostral. Então, o espaço amostral para a gente vai ser o conjunto de todas as possibilidades de um fenômeno aleatório. Então, a gente vai indicar esse conjunto, né, de todas as possibilidades pela letra ômega maiúsculo. No nosso caso aqui, né, no primeiro exemplo que a gente viu, a gente teve esse espaço amostral aqui. Evento aleatório, né? Para a gente vai ser um subconjunto do espaço amostral, indicado por letras maiúsculas. Então, no exemplo anterior, a gente calculou a probabilidade desse subconjunto aqui, né? Que representa o conjunto dos dois resultados iguais. Então, esse é um exemplo de evento aleatório. O evento nulo, né, é qualquer evento aleatório com probabilidade zero. O evento certo é qualquer evento aleatório com probabilidade 1. Evento simples é qualquer evento formado por apenas um elemento do espaço amostral. E eventos disjuntos, né, são quando os dois eventos têm interseção vazia. Então, como a gente viu aqui, né, a gente vai lidar com eventos aleatórios, que são subconjuntos do espaço amostral. Então, a gente vai precisar lembrar aqui algumas propriedades da teoria de conjuntos. Então, imagina que eu tenho aqui um conjunto, né, que é formado aqui por essa sequência de letras aqui. Também representei aqui no diagrama. Aí imagina que eu defini esse conjunto A aqui, né, que é o conjunto das letras E, P, R, U, V, X, Z. E, P, R, U, V, X, Z. Conjunto A, né? Aí o primeiro conceito que a gente vai precisar é o conceito de conjunto complementar. Então, uma vez que eu defino um conjunto aqui, no caso esse conjunto A, eu posso pensar no conjunto complementar. O que é o conjunto complementar? São todos os elementos aqui do que seria o meu conjunto, o universo, né?
ou no caso de um experimento aleatório, um espaço amostral, seria todos os elementos restantes, né, que não estão nesse conjunto. Então, nesse caso, seria aqui o F, G, K, L, Q, S, T, W. Né? Então, tudo que está fora aqui desse conjunto A seria o conjunto A complementar. Então, vou definir outro conjunto aqui, o conjunto B, que vai ser o conjunto das letras E, L, P, Q, R, S, V, W. Esse conjunto aqui. Então, quando eu tenho dois conjuntos, no caso os conjuntos A e B que eu defini, eu posso pensar na reunião deles. Então, o que é a reunião dos dois conjuntos? São todos os elementos no caso aqui do meu espaço amostral, que estão em pelo menos um deles. Então, nesse caso, seria aqui o conjunto E, L, P, Q, R, S, U, V, X, W, Z. Ou seja, tudo que está aqui dentro dos dois. E também posso pensar na interseção dos dois conjuntos, que são todos os elementos que pertencem aos dois conjuntos simultaneamente. Então, nesse caso, seriam os elementos que estão nessa região central aqui. Seria o conjunto EPRV. Então, resumindo, né, o complementar de um conjunto são os elementos do espaço amostral que não estão nele. Né? A reunião de dois conjuntos são os elementos do espaço amostral que estão em um ou estão em outro. E a interseção dos dois são os elementos que estão em um deles e também estão no segundo. Então, cada um desses conceitos aqui está ligado a uma conjunção. Né? O complementar está ligado a essa conjunção de negação, né? O não. A reunião está ligada a essa conjunção aqui, o ou, né? E a reunião está ligada a essa conjunção e. Bom, aí a gente tem algumas propriedades também que vão ser úteis para a gente. A primeira, né, é que para qualquer conjunto A, a interseção dele com o complementar dele é vazia. E também para qualquer conjunto a reunião dele com o complementar dele dá todo o espaço amostral. A gente também tem propriedades que a gente chama de propriedades distributivas, né? Da reunião em relação à interseção e também da interseção em relação à reunião. A gente tem essas duas relações aqui do complementar com a reunião e do complementar com a interseção, que a gente chama de leis de Morgan. Então, o complementar da reunião é a interseção dos complementares. E o complementar da interseção de dois conjuntos é a reunião dos complementares. E também, muito importante, que vai refletir na definição de probabilidade, é essa propriedade aqui que diz respeito ao número de elementos dos conjuntos. Então, esse símbolo aqui é o símbolo de número de elementos. Então, o número de elementos da reunião, né, de dois conjuntos é a soma do número de elementos de cada um menos o número de elementos da interseção. Então, vamos ver um exemplo aqui, né? Vamos voltar naquele nosso primeiro exemplo do lançamento duplo de um dado. Então, a gente já viu o nosso espaço amostral com 36 elementos, né?
a gente poderia definir os seguintes eventos aleatórios. O evento A, né, o evento de dois resultados iguais. O evento B, o evento do primeiro resultado saiu o número 1 no primeiro lançamento. O evento C, o evento de saiu o número 6 no segundo lançamento. O evento D é a soma dos dois resultados ser menor que 3. Então, esses são 4 exemplos de eventos aleatórios. Só que aqui a gente descreveu, né? A gente poderia representar cada um deles como um subconjunto aqui do espaço amostral. Então, o conjunto A a gente já viu, né? O conjunto B, o evento B, que seria o primeiro resultado igual a 1. Então, seria aqui o par 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. O evento C, o segundo número igual a 6, seriam os eventos 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6, 6. O evento D seria a soma dos dois ser menor do que 3. Então seriam os eventos 1, 1, 1, 2 e 2, 1. Então, como aqui eu expressei, né, como subconjuntos do espaço amostral, né, a gente pode pensar naquelas definições que a gente viu de conjunto complementar, reunião e interseção. Então, a gente poderia pensar no conjunto A interseção C, ou seja, seria o evento de ter dois resultados iguais e o segundo número igual a 6. Seria a mesma coisa de eu pegar aqui os elementos que estão ao mesmo tempo no conjunto C e no conjunto A. O único que está ao mesmo tempo nos dois seria esse elemento aqui, o 66. Também poderia pensar no conjunto B reunião D, ou seja, o primeiro número igual a 1 ou a soma ser menor do que 3. Então seriam todos os elementos que estão aqui ou estão aqui. Seria esse conjunto aqui. Então a gente pode aplicar, né, esses conceitos de conjunto complementar, reunião e interseção aos eventos aleatórios de um experimento.